O seu programa Código Aberto está no ar e já estamos aqui no segundo episódio dessa primeiríssima temporada de 2017. E você é muito bem-vindo. Afinal de contas, aqui no Código Aberto a gente abre um espaço para estar com você na tua vida, nos teus sonhos, nas tuas lutas, nas tuas expectativas e, por que não, também nas suas dúvidas bíblicas. A gente sempre diz aqui que o Código Aberto é esse lugar para a gente estudar a Bíblia de um jeito bem diferente, alternativo, curioso, até surpreendente, mas, sobretudo, verdadeiro. E nessa temporada, a verdade se funde com ele, tão comentado, tão falado, tão pregado, tão discutido e, às vezes, tão mal entendido, o Espírito Santo. No Código Aberto tem meus convidados que vêm aqui representar você, telespectador, aqui nessa discussão boa. Nós temos também música bacana que você não pode perder por nada. Eu já começo aqui do meu lado esquerdo com a Luciana Santana. Tudo bem, Lu? Ai, tudo bem. Ai, que nervoso. Nunca falei em televisão, nunca participei na Novo Tempo. Lu, quantos anos você e o Thiago Chapolin apresentaram junto Conexão lá? 2 anos. Foram 2 anos. O telespectador não vai se lembrar, ela com ele. Ele que fica falando no meu ouvido aqui na produção. E agora você está aqui no Código. É, agora dirigida pelo Chapolin também, né? Quem diria, né, Lu? Quem diria. Me diz assim, um hobby que você tem, um passatempo, uma coisa que você gosta de fazer. Olha, eu gosto de patinar. Patinar? Eu gosto de patinar. Patino. Roleiro. Encontro um tempinho, às vezes, para patinar. Mas eu gosto muito de estar entre os meus amigos, assim, especialmente os meus amigos de infância, né? Que me conhecem, é com eles que eu consigo ficar à vontade, eles me conhecem desde sempre. Eu prezo bastante por esses momentos, assim. Então, nas minhas férias, eu sempre corro para a minha cidade natal, que é Aracaju. Um beijo. Aracaju. Pra Aracaju. Manda um abração para esse povo bom. Oh, que legal. Uns 10 dias eu preciso entrar em contato com os meus amigos. Os amigos. Assim. Passa a vida, mas a amizade continua. Permanece. Tá bom. Arícia, tudo certinho? Tudo certo, pastor. Já Tô no passou uma mesmo clima semana. que a Lu, assim, Não, ó. já passou uma semana. Tô aqui pra Você te já dar um tá apoio à moral. vontade, né? Tá tudo bem, respirando, né, Arícia? Tamo Legal. indo aí. É, tá bom. Você formada, tá estudando, né? Eu tô estudando, eu faço direito. Você faz direito, né? Tô Tá pra me legal. Olha, o formar. Felipe Valente aí, né? Boa sorte. Boa sorte, né, Felipe? Boa sorte. Obrigada, vou Um precisar. conselho dos mais experientes. Preciso de conselhos. Eu virei historiador, né? Você viu como é que É isso aí, olha aí, ó. A minha opção era história ou direito. Olha aí, Tá vendo? que coisa boa. Alicia, tá valendo? Tá curtindo o código? Tô amando, Tá pastor. bom. Tá bom Você demais. venha do jeito que você é, isso que importa, tá bom? Uma coisa que você gosta de fazer, curte. Eu curto muito jogar vôlei, agora por conta de falta de tempo tá difícil. Estar entre amigos. Nossa, Olha aí, reunir Azul, e jogar também. uma imagem em ação é bom demais. Imagem em ação, existe esse jogo ainda, gente, olha. É muito da bom. minha É muito bom. adolescência, Lu. E olha que eu já não sou mais tão novo. Tá bom, que legal. Teus amigos todos de São Paulo? Todos de São Paulo. Alguns, eu vou muito pro NASP, né? Ali, Engenheiro Coelho. Mas muita gente de São Paulo Tá também. bom, o NASP é a nossa faculdade, a gente tem uma universidade adventista ali pertinho onde também eu moro, na cidade de Arthur Nogueira, e tem milhares de jovens que vão para lá estudar, e você tem amigos lá então. Tenho. Que legal. Vamos lá, Rafael, né? E aí, cara, tudo certo? Tudo bem, graças a Então Deus. você é tudo... jornalista, comunicador, Jornalista e comunicador, mas atualmente trabalho como um assessor, né? Não trabalho em Olha aí. redação, estou trabalhando na assessoria de comunicação lá do instituto que eu comentei. que bacana. Tá bom, cara. Coisa que você gosta de fazer. Nas horas livres, coisa que você não Que eu- contaria pra ninguém, vai contar só aqui na televisão. Não, eu conto para todo Ah. mundo. Todo mundo sabe, na verdade, porque redes sociais hoje em dia, né? A gente Nos deixa- compartilha, com a gente certeza. fica quase... Eu gosto muito de correr. Correr? Meu hobby é corrida, E é aí? uma coisa que eu... Assim, tô até meio triste, que eu tô quase um mês parado, tive uma inflamação no joelho. Meia maratona, 10K, o que você faz? Vamos a lá. minha cara. região não tem muitas maratonas, né? Eu moro num lugar que lá tem, acho que uma corrida por ano no Dia do Trabalhador. Tá. Mas esse ano eu nem pude correr nela porque eu estava envolvido em algum programa da igreja, que eu nem lembro Tá. qual é agora. Mas lá a gente não tem. Na capital até tem algumas, mas aí né, eu acabo não me deslocando, enfim. Mas Que eu gosto bacana. de corrida, é uma coisa que me diverte, assim, que me faz bem, eu fico super contente. É uma coisa de família, eu corro, Família meu pai de corre, corredores. meu primo corre, meu tio corre, e a gente fica lá depois compartilhando os resultados, o tempo, quem está melhor, quem está pior. Legal. A gente está trabalhando aí, quer dizer, eles já correram a São Silvestre várias vezes, Você né? nunca fez Eu- São Silvestre? Eu ainda não, estou me preparando Oh, para cara. minha primeira. Tá Se meu bom. joelho deixar, daqui...
Fico entusiasmado porque também temos algo em comum. Eu gosto muito de correr, já fiz 2 São Silvestre, fiz uma maratona já. E aí a gente vai aprendendo que correr é uma coisa boa. É aquele tipo de esporte que é você com você mesmo, suas pernas, às vezes ouvindo alguma coisinha, e é o limite que você tem que transpor. É eu bacana. gosto muito da paisagem também. Acho super gostoso você estar numa coisa dinâmica, assim, sabe? Tudo acontecendo e você vendo e participando disso. Em São Paulo também tem muita paisagem, né? Dentro da academia, em cima de uma esteira, correndo, né? Tem uma esteira do lado, outra do outro. Não, tem lá alguns parques, né? Bacana. Pastorzão, e aí? Tudo certo? Tudo muito certo. É Tá um bom. prazer estarmos juntos de novo. Adriane, vem cá, a gente vai conversar, vai te colocar às vezes na parede com algumas perguntas, mas é bom, tá bom? Coisa que você gosta de fazer. Atualmente, a coisa que eu mais gosto de fazer é ficar com minha pequena de 2 anos. Mas isso é o melhor entretenimento do mundo. Tem coisa melhor. E Né, ela- filha? Olha aí, ó, tudo E pai ela traz coruja, ó, muitas tudo pai atividades, coruja né? aqui, ó. Então, a gente está sempre envolvido com as atividades que ela traz. Criança muda a gente, né? A gente estrutura a vida de um jeito. Quando nasce essa figurinha nos braços, ela desmonta você, né? Parece que desmonta a tua rotina, tua perspectiva, teu quebra-cabeça. E não é que desarruma, eu acho que daí que começa a arrumar, que é uma maturidade, mas de um amor inexplicável, né? Como é o nome dela mesmo? Sara, Sara, né? Tá bom, 2 aninhos. nossa princesa. Cara, quando chegar na idade dos 7, como a minha está, aí o pai é a divindade. Você vai Coração sentir assim. assim, ó. É uma coisa linda. Ai, vamos lá. Vital, vocês com a gente mais uma semana, né? Rapidinho, já que estamos em 2 casais aí, dos 2 casais, o que cada casal gosta de fazer junto, assim? De passatempo, curtição, correr, esporte, cuidar do filho, trocar fralda, e aí? O Douglas sabe exatamente o que a gente gosta de fazer junto, Douglas. Fazer junto? Olha, Comer. comer. É verdade. Que mais? Vocês não sabem, mas o Douglas é um excelente cozinheiro. Tá então, aí, Douglas, é mesmo? Gosto de ele vai pra cozinhar, cozinhar cozinha, eu gosto. Mas fica olha, irresistível. Marcelo, então, que beleza. Sou abençoada. E aí, a Marcelo lava a louça. Eu lavo a louça, mas eu ajudo também. Tá né? bom, Ajuda gente, a cozinhar. Eu sou gostei. chefe. Eu sou Então a vocês já sous-chefe. falaram assim, o hábito em comum de vocês, né? É que a Bem-vindos. gente mora praticamente na mesma rua, né? Só dá uma curvinha Cara, assim. vocês cantam Então, a junto, gente moram tá perto, meio é que amizade pra vida, hein? Sempre Tá saindo bom. juntos. Que legal. Sidão, bem-vindo, código aberto, você sempre com o teu talento aqui com a gente. Vamos para uma oração especial. Pastor, ora com a gente, então. Nosso Pai amado, nós queremos louvar o Teu nome pela bênção que é estarmos aqui entre amigos e irmãos para discutir temas tão importantes para a nossa vida. Abençoa cada um de nós nesse momento, abra nossa mente e nosso coração. No nome de Jesus, amém. Amém, Senhor. Hoje eu começo introduzindo o nosso estudo usando como ilustração algo que você está exatamente nesse momento utilizando, quer seja num veículo diferente, numa plataforma diferente, mas você está assistindo a um sinal de televisão, um programa de televisão, que pode ser no celular, pode ser na internet, pode ser no smartphone, pode ser na sua própria TV, grande, pequena. Televisão é uma coisa interessante, pastor, porque televisão ela é algo muito visual, você sabe disso, você está me enxergando agora através dessa tela. Só que televisão também é um veículo muito injusto. Quando eu falo injusto, é porque alguns aparecem, pouquíssimos aparecem e inúmeros trabalham para que esses pouquíssimos apareçam. A Lu sabe aqui comigo, como a gente, como apresentador, chega para você, você me reconhece na rua, você me abraça na porta de uma igreja, num congresso que tem por aí, num auditório, num aeroporto, mas você não sabe o câmera que está atrás para que o meu sinal seja para você. Alguém que cuidou dessa luz para que você possa estar me vendo, porque eu estou sendo iluminado de uma maneira muito artística para chegar essa imagem para você. Você não sabe de alguém que cuida da minha roupa para eu poder estar aqui, código aberto, quem está cuidando especialmente, alguém que maquiou. E eu vou hoje contar um segredo para você sobre televisão. Tiago Chapolin, você já sabe que é o meu produtor, ele que é o responsável por código aberto. Já estamos indo aí para 11 temporadas juntos, 12 temporadas, perdão, essa 12ª temporada juntos. O que ele é? É o produtor. Você o conhece no Conexão, ele apresenta junto com a Bia lá um programa jovem, bacana, só que aqui no Código Aberto ele não aparece. E eu estou há 12 trimestres com você e você acha que nunca viu o Tiago aqui. Por quê? Ele é o produtor de tudo o que acontece, mas ele não aparece. Tanto é que eu vou contar para você um segredo, ó. Tem isso aqui no meu ouvido, sabia? Posso contar que você já sabe. Isso aqui se chama ponto eletrônico. É isso aí, ó. Isso fica no meu ouvido porque ele fica falando comigo aqui sobre o tempo, para que o programa não passe o tempo, para que eu olhe certinho para a câmera, para alguma coisinha que precisa ser coordenada. No fundo, eu sou um apresentador, mas eu tenho um produtor fazendo tudo isso acontecer, inclusive falando aqui no meu próprio ouvido, enquanto eu converso com você na televisão. Pastor Adriane, você já entendeu porque eu comecei assim, né?
Nós vamos falar agora sobre esse produtor, muitas vezes invisível, que como um ponto eletrônico no nosso corpo ele fala, só que a gente não vê e muitos não reconhecem, e a injustiça da televisão, muitos nem homenageiam as pessoas que fazem tudo isso acontecer. O Espírito Santo e um produtor de TV tem muita coisa a ver então, né? Com certeza. Veja só, na lição anterior, nós discutimos que humildade é uma característica necessária para nós aprendermos a verdade. E essa pessoa que nos comunica a verdade, ele é, por excelência, essa característica, essa virtude chamada humildade. Porque o Espírito não faz algo para aparecer, para levar o nome, mas ele simplesmente está trabalhando para o benefício do plano da salvação, para o nosso benefício, e a gente não o percebe, como você mencionou aí do produtor, né? Curiosamente, quando nós detectamos alguém que é muito humilde, que não aparece muito, para que você realmente possa apreciar o trabalho que ele desenvolve, é preciso que você tenha muita atenção. Que você não se engane apenas pelo que você está vendo, mas para que você preste atenção nos detalhes. Quando nós vamos para a Bíblia, só introduzindo um pouco a nossa discussão aqui, o Espírito ele não é tão mencionado assim, especialmente no Antigo Testamento. Mas quando nós vamos para outras passagens, especialmente o Novo, ele começa a detalhar um pouco mais. E é curioso que a Bíblia ela vai um pouco se repetindo, ela vai mencionando aspectos do passado. E esses textos que estão lá na frente, eles falam lá atrás, o Espírito de Deus. Quer dizer, então um texto que veio depois está me dizendo, lembra aquela passagem que você leu assim? Que nem menciona o Espírito, ele estava lá. Não é? Então é preciso muito carinho e muita atenção para observar esse trabalho tão especial que o Espírito traz. Deixa eu ouvir vocês então, Lu. Quem sabe você que trabalha aí, trabalhou tanto tempo na Novo Tempo, hoje está lá num trabalho também de assessoria de comunicação. A obra dos bastidores. E o nosso estudo fala bem isso, né? O Espírito Santo é um agente dos bastidores. Uma coisa é a gente aparecer, outra coisa é aqueles que fazem a gente aparecer. E eu acho isso muito, é um caráter, eu admiro muito quem é, não sei se a gente trabalha com exposição com a imagem. Sim, pessoas públicas, né? Mas eu tenho uma admiração por pessoas que são mais discretas e que têm um trabalho silencioso, né? Então, quem está em casa, e só quem também vê o trabalho, tem a capacidade de ver o trabalho mais... O trabalho mais por trás, né? Discreto. Né? Tem que ter inteligência para isso também, para você perceber e olhar o todo, né? Então, o trabalho do Espírito Santo nos bastidores traz essa característica de que quem tá por trás também trabalha. E trabalha muito. E trabalha muito. Na verdade, trabalha mais. Que sustenta, exatamente, ele que sustenta para que quem está à frente apareça, ele que está ali mantendo. Eu vou continuar usando né? a ilustração, porque você fica vendo aqui esse programa, eu falei do figurino, da iluminação, da sonoplastia. É interessante numa igreja, por exemplo, numa congregação, num auditório. Ninguém lembra que tem uma pessoa com todos os botões de microfone cuidando de tudo. Aí quando dá uma microfonia, todo mundo olha lá para trás, esse sonoplasta. O cara acertou a vida inteira, mas quando dá um probleminha, músico às vezes é assim, né? Ninguém percebe o fundo musical. Ah, deu uma microfonia, todo mundo olha para o músico. O camarada está ali fazendo um trabalho extraordinário na sonoplastia, na iluminação. Um cenário como esse que você está vendo comigo há mais de 3 anos juntos. Alguém fez. E você nunca pensa que eu sou apresentador, mas tem muita gente que trabalhou aqui. Essa obra misteriosa, aí vem um termo misterioso, Arícia, sobre o Espírito Santo. Até a lição usa a ilustração do vento, né? Agora estamos entrando nessa área um pouquinho mais profunda da Bíblia, que usa ilustrações para o Espírito Santo. E aí? Foi muito interessante eu ler aqui sobre o Espírito Santo como vento. Porque... por a gente saber que é algo invisível, às vezes a gente deixa de lado. Porque estar no bastidor não significa não ser importante. Às vezes é mais importante do que quem está aparecendo. E às vezes, a gente coloca um pouquinho de lado o trabalho do Espírito Santo por estar invisível. Mas se a gente lembrar, vento é ar. E ar, ele é o que a gente precisa para viver. Então,
olha como é importante esse trabalho do Espírito Santo. É isso mesmo? Com toda certeza. O vento, né? O vento tem algumas características que são muito similares a essa ideia que a Bíblia quer transmitir sobre o Espírito Santo. Final do ano passado, lá na minha cidade, teve uma ventania repentina de 5 minutos. E aí? Poderosa. Assim, eu moro em uma esquina, a casa lá da outra esquina arrancou o telhado, o caibro, e tinha forro daquela casa no meu quintal, e árvores caídas por todo canto, pela força e pelo poder que o vento tem. A gente tem que olhar para o Espírito Santo também como essa força poderosa que trabalha, que atua, que age para que um propósito seja alcançado. Na verdade, desde o princípio de tudo, a atuação do Espírito Santo vem desde o início da história do homem, e ela permeia toda a Bíblia, por mais que não, como o pastor colocou, não apareça assim, né, tanto. E eu acho que até seria estranho se aparecesse muito, porque não combinaria com o caráter. O caráter é um caráter de humildade, e o Espírito Santo foi quem inspirou a Bíblia. Aí imagina que você só fica lendo sobre o Espírito Santo, ou seja, é um desejo de aparecer mais do que deveria, quando a função é colocar Jesus Cristo no centro de tudo. Eu acho que o Espírito Santo trabalha para isso, para nos levar para Jesus como nosso Salvador. Você assiste um filme que marca a tua vida e você ama, assiste 25 vezes aquele filme que, sei lá, ou é comédia romântica, ou é drama, ou é um documentário, e você se encanta. É o teu filme preferido na vida, e você nem imagina que nas letrinhas miudinhas tem um tal de roteirista lá, que é a pessoa que fez todo o roteiro da história, e você ama o ator, ama a história, chora quando vê todo o final do filme. Mas as letrinhas pequenininhas trazem, roteirista, é o camarada que inventou aquilo. Pastor, o vento, a gente não pensa sobre o vento até que veja o quão devastador ele pode ser. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltando no segundo bloco, defina para a gente por que a Bíblia usa o vento como ilustração para o Espírito Santo. Tinha tantas outras opções, mas o vento é uma das maneiras de nós entendermos o Espírito Santo. Não sai daí, que a gente continua no seu programa Código Aberto. Já já a gente volta. Minha filha Thalissa ama algo que eu acho que nenhuma criança no mundo ama, né? Tá andando pela rua e vê alguém vendendo catavento. Aquelas coisinhas coloridinhas que quando tem uma brisazinha faz aquele barulhão todo, e pensa numa criança que vê um vendedor de catavento, algodão doce, balão e tudo isso. São coisas que atraem uma criança. Eu queria até trazer um catavento aqui, não consegui. Pastor, é a ilustração mais prática para a gente ver como uma criança se fascina com o movimento de um catavento que só existe através do vento. E aí, a Bíblia nos usa o vento como terminologia para, entre tantas, explicar o Espírito Santo. Por quê? Nós temos, primeiramente, um ser divino que, por definição, o divino, ele é sobrenatural e nós não conseguimos entendê-lo, não é? Pelo menos de maneira plena, a gente não consegue entendê-lo. Nós temos, então, na Trindade, se a gente observa, talvez a pessoa que trabalha mais nos bastidores é o Espírito Santo. Portanto, ele não se revela tanto, nós não temos tantas definições sobre ele, e daí a Bíblia vai usar muito mais as figuras de linguagem para a gente entender algo que é misterioso, não é? O vento, na nossa visão, ele consegue reunir uma quantidade de conceitos que vai comunicar muitas coisas acerca do Espírito Santo. O vento, como já foi falado anteriormente, ele tem poder, ele é forte. A gente às vezes menospreza, mas numa grande tempestade, numa grande chuva, ele traz um efeito devastador. Sim. E ele pode ser manso também, né? Ele pode ser forte suave, ou pode ser suave. De brisa a furacão, né? Exatamente. Então nós temos a noção, o vento é misterioso, a gente não vê para onde ele vai, de onde ele vem, não é? Então ele enfatiza o papel do mistério, ele enfatiza o papel do poder, mas mais importante ainda para a Bíblia, ele enfatiza o papel da vida. Porque nós somos, como também já foi falado, esse fôlego de vida que dá energia, vivacidade, para que nós possamos nos movimentar. E esses conceitos, eles estão interligados, e eles aparecem interligados no capítulo 37 de Ezequiel, que talvez é o capítulo mais importante do Espírito no Antigo Testamento. Muitos conhecem a visão dos ossos secos, um vale ali, e então vem um vento da parte de Deus, vento.
Esse vento, ele vai soprar nesses ossos um fôlego de vida, eles vão ressuscitar. E aí nós entendemos que ali não é meramente nem vento e nem fôlego de vida, mas Deus fala, é o meu espírito. Então nós temos uma poderosa figura de linguagem que reúne um aspecto natural da linguagem, que é o vento, um aspecto antropológico da linguagem, que é o fôlego de vida, e um aspecto divino da linguagem, é o Espírito de Deus. Tudo reunido nessa imagem tão curiosa, não é? Bem colocado. De maneira prática para vocês. Eu acho fantástico, né, quando a gente começa a questionar e a ter um pouco de compreensão sobre a pessoa do Espírito Santo. Mas acredito também que esse mistério ele não vai ser compreendido e totalmente revelado para a gente aqui. Nós somos limitados. E acredito que isso também precisa ser levado em consideração. Né? Que às vezes a gente quer... Eu acho que é saudável, a gente tem que questionar, a gente tem que estudar, né? A verdade foi revelada e ela traz as características, a personalidade do Espírito Santo, mas em algum momento a gente não vai ter essa compreensão. E aí entra a atitude da humildade também, né? Para a gente entender também que nós somos limitados, às vezes, para entender essa natureza que é tão complexa. Mas estudar e buscar é de suma importância também. Filipão, é você de novo. E essa obra dos bastidores do Espírito Santo? Vocês vivem em palco, né? A gente acaba sendo pessoas públicas, vocês, o apresentador de televisão, e de repente a gente se impacta com a história de um Espírito Santo que é vento, que some, que você não percebe, você vê o catavento colorido, bonito na mão de uma criança, mas é difícil pensar nessa transparência do bastidor. E aí? A gente tende, o ser humano, a grande luta do ser humano com Deus, ela está intimamente ligada ao desejo do homem de controlar coisas que só Deus pode controlar, né? A gente faz isso o tempo inteiro. E a grande angústia do ser humano também passa pelo aspecto de não controlar as coisas que ele gostaria de controlar. Então, e a ação do Espírito Santo sobre a nossa vida, ela é uma ação que a gente não controla, né? A maneira como o Espírito move o homem na direção que ele deseja realizar a obra é uma modalidade de ação de Deus na minha vida que eu não necessariamente tenho condições de compreender de maneira cognitiva, né? Mas ele me leva, se eu estou nas mãos dele, ele vai me levar onde ele quer. E a Bíblia diz que assim é com os nascidos do Espírito, né? Os nascidos do Espírito também não são controláveis, né? Eles não são tão administráveis, tão controláveis. E eu me alegro muito com isso, porque Deus está em busca de pessoas autônomas, Ele está em busca de pessoas com consciência, de pessoas com a capacidade de ao mesmo tempo de se resignar nas mãos dEle, de serem livres também e irem aonde Ele empurra, onde Ele sopra, né? Engraçado, tem uma curiosidade sobre o Espírito Santo, eu vi vocês falarem de vento, né? Ele soprando e tal, a força. E me fez pensar numa coisa, a gente não vê o vento, né? A gente não sabe para onde que ele vai e tal. Mas como é que a gente conhece o vento, né? A gente conhece o vento em função em que ele atua, né? Então a gente sabe que está ventando porque tem uma árvore que balança, né? Sem dúvida. A gente sabe que está ventando muito forte porque arrancou um telhado de um lugar. A gente sabe, né? Engraçado, me parece que para a gente perceber a ação do Espírito Santo, ela, ao mesmo tempo que ele não é cognoscível, você consegue visualizar a ação dele em quem ele move, né? Isso eu acho bem muito colocado. bonito. Você vê a ação do Espírito Santo na reação das coisas ao seu redor. Pastor, se a Bíblia fosse, como a gente comentou aqui, um programa de televisão ou uma emissora de televisão, entre os vários cenários da Bíblia, Calvário, um dos cenários dramáticos e outros cenários da criação, o Jardim do Éden, eu acho que um dos cenários bíblicos é o santuário. Não vamos ter tempo aqui de explicar profundamente o santuário, mas todo jovem, de alguma maneira, sabe que existe a expressão santuário na Bíblia. Lá também existe o trabalho dos bastidores desse roteirista ou desse produtor, desse vento, o Espírito Santo? É interessante você colocar isso daí, porque, no fundo, se não tem o Espírito Santo, não tem santuário. Opa! Né? Quando Deus dá, e você percebe quase metade do livro de Êxodo é de instruções sobre o santuário. Faça assim, faça assado. Na realidade, as instruções são repetidas 2, às vezes 3 vezes. Uma na hora que a instrução é dada, outra na hora que a construção é feita, e a gente tem essa repetição de informações.
Mas o curioso é que para que haja construção, tem que ter alguém para colocar a mão na massa. Não vai ser o Espírito, é verdade, mas o Espírito vai levantar alguém. Não é? A gente tem na experiência de Bezalel, depois a Oliabe também é mencionado ali, e essas pessoas são preparadas pelo Espírito para que não apenas a instrução seja divina, mas o próprio efetuar da instrução possa também contar com a atuação divina. Nós já tínhamos na Bíblia, por exemplo, no capítulo 40 ali de Gênesis, a ideia de um rei reconhecendo em José que ele tem o Espírito de Deus, porque ele tem muita sabedoria. Não é? Essa mesma ideia ecoa em Daniel. Reis pagãos também reconhecem em Daniel essa sabedoria divina para observar os sonhos. Essa é uma sabedoria mais cognitiva, interpretativa, vamos dizer assim. Mas Bezalel também ganha uma sabedoria, que é essa sabedoria artística, né? Uma habilidade mais física. Mas ele pode ser colocado também na categoria de José, Daniel, porque ele também recebe a sabedoria de Deus, mas em uma condição um pouco diferente, né? E se a obra do santuário, antes do Novo Testamento, né, antes da vinda de Jesus na cruz, significava a reconciliação entre Deus e o homem. O santuário é o momento da reconciliação. O Espírito Santo, então, ele tem uma atividade direta nessa reconciliação? Sim, porque o agente principal da reconciliação, que é também mencionado na nossa lição, é Jesus Cristo. E como é que Jesus Cristo começa o ministério dele? Ele começa com o batismo, onde o Espírito vem sobre ele, não é? O Pai também se apresenta, e ele começa falando lá em Lucas 4. O início do ministério dele é dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim, e ele me ungiu para... E agora ele vai detalhar todo o seu ministério. Tudo que ele vai fazer será conduzido pelo Espírito. Em geral, nós falamos de Jesus, e está correto, mas o Espírito está atuando nos bastidores em todo o ministério de Jesus, porque ele já começa imbuído pelo Espírito. Então é a ação, como o Felipe falou, que você às vezes não enxerga do Espírito, apontando para a reação visível do que foi o ministério de Cristo. Exato, você não vê a ação em si do Espírito, mas você vê os efeitos dessa ação, né? Vou ler para vocês uma frase, já estamos aqui na quarta-feira do nosso estudo especial, mas tem uma frase muito forte, eu queria ouvir depois de vocês três a observação e a interpretação de vocês. Qualquer ênfase sobre a obra do Espírito Santo que diminua a pessoa e obra de Jesus Cristo não procede do Espírito. Interessante, qualquer ênfase que diminua Jesus. Então, por que essa relação? Que hoje tem pessoas pensando diferente, e o Espírito Santo valoriza Jesus, senão não é Espírito Santo. O Espírito Santo ele tem esse papel de conduzir a gente para entender... a gente estava aqui falando sobre essa questão, né? A gente não consegue compreender, assim, de forma concreta o Espírito e tal, e talvez isso não seja tão importante. Mais importante do que a definição do Espírito é o que ele pode fazer sobre nós, de que forma ele pode nos conduzir. E é ele que vai testificar para nós e vai nos incentivar e vai mover a gente para, de fato, entender aquilo que realmente importa em todo esse contexto, a verdade que realmente vale. Tem um texto de João, capítulo 15, 26, quando, porém, vier o Consolador, que é o Espírito, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. Ou seja, se não dá testemunho de Cristo, se não aponta para Cristo, para a redenção que Cristo oferece, então não dá para a gente dizer que provém do Espírito. E aí entra uma outra coisa interessante, até pegando o gancho do que o Felipe falou, os nossos talentos, aquilo que a gente tem, pode ser usado através do Espírito para apontar para essa mesma situação. Que eu acho que essa é a nossa função, a nossa missão. É trabalhar motivados e influenciados pelo Espírito para também conduzir as pessoas a olharem para esse Redentor e a verem a solução para a dificuldade que elas têm na vida. Você falou é muito profundo no começo do teu discurso, aí, da tua resposta, Rafael, sobre essa questão das pessoas que tentam dissecar, né? Eu quero dissecar o Espírito Santo. Ele aqui, como se fosse numa aula de medicina, é um cadáver que eu vou agora separar aqui tendões, músculos, anatomia do Espírito Santo. A nossa vontade humana é dessa dissecção do Espírito Santo, de fazer a compreensão. E, de repente, talvez até os músicos compreendam muito o que a gente vê, né? Às vezes a gente quer entender uma música, eu quero entender. Daí vem, sinta. Eu compus para você sentir a experiência. Mas eu não entendi essa letra com aquela harmonia. Não,
o músico, ele vive de um sentimento, que também pode ser racional, Até vamos entender a porque- letra, mas eu acho que alguns ficam desesperados se não entendem. Curta, é experiência. Até porque quando o músico faz, eu acho que ele nem faz pensando nisso. Ele senta e faz. E aí, Vai explicar. As coisas não é? vêm, aí quer dissecar aquilo, mas o cara quando fez, ele não fez. Não fez para dissecção. Minúcia por minúcia, né? E a gente Ele quer, fluiu, né? a gente quer obrigar que o músico, ele obrigatoriamente tenha tido essa sensação, assim, eu quero comprovar, não, o cara estava pensando nisso quando ele fez. Exatamente. Olha, Não, mas nem eu uma- pensei nisso. Bom, deixa eu só abrir um parênteses aqui bem cuidadoso, que nós estamos no segundo episódio. Vamos ter 10 pela frente, pastor. Só para não ficar nessa coisa do sentir. Tá, mas então é sentir. Calma que daqui 2 semanas nós vamos voltar nesse assunto do vento para ver se é só vento. Mas por enquanto estamos nesse primeiro episódio, desse segundo, perdão, mas discutindo agora essa ação sensibilizadora, essa ação onde você talvez explique menos e sinta mais. Veja menos a ação e perceba mais a reação. Veja menos o vento e sinta mais o catavento se mexendo. Isso é uma das ações do Espírito Santo. Lu. Bem, eu tô com 32 anos, né? E eu Só já passei isso, só isso, tá bom. sou jovenzinha. E eu já passei por algumas experiências, né? Que a gente Ei. vai vivenciando. E eu acredito que a inteligência acontece também a partir do momento que você reconhece a sua limitação em compreender algo. Quando você pendura as chuteiras e fala, não, agora eu vou sentir, ou vou esperar alguém para me ajudar a compreender mais, né? Então, chega um momento que você precisa apenas... Você já estudou, você já compreendeu, já entendeu, e um momento que você tem que parar, sentir e dar espaço para isso, né? Porque se você quer descobrir, quer desvendar, você não vai chegar a lugar nenhum, né? Então, chega um momento que Olha você aí. precisa parar e apenas deixar a atuação do Espírito Santo. Isso é inteligência também. Tem Né? Porque às coisas vezes a que gente quer, a gente alia muito inteligência só com questionamento, mas chega um momento que você tem que parar e ouvir. Arice, É que agora eu eu- vou jogar para você a né? bola, porque a Lu falou uma coisa bacana, 32 anos, você com 22, é só uma década de diferença, né? E comigo são 2, imagine. Eu fico pensando assim, faz parte da maturidade, da juventude, do crescimento, isso. O jovem, ele às vezes entra em colapsos, porque ele quer entender tudo, e quando ele não entende, ele foge para algum canto. A gente já discutiu outras lições, as tentações, não é o aspecto dessa semana, mas para você descobrir isso, que algumas coisas eu não vou entender, eu não vou enxergar o vento, mas eu vou sentir o desenho que ele faz na minha pele, de carinho, dizendo que o vento está aqui batendo, e eu não vejo. A Lu passou por isso e hoje entende que algumas coisas a gente não vai entender, vai sentir e vai seguir em frente. Mas para um jovem como você, como é que você encara essa explicação do Espírito Santo? É possível viver esse vento? Para jogar real é muito difícil você viver dessa forma, sendo conduzido. Porque é isso que o vento faz, o vento conduz. E para conduzir, ele precisa de algo para conduzir. Da mesma forma, o Espírito Santo. E você vive uma vida que você sempre é protagonista. Olha que Você estuda para você passar na faculdade, para você passar de ano. E, por exemplo, no Natal você vai receber um presente. Se você for uma boa pessoa, se você tirou boas notas, é uma vida que você é protagonista. E quando chega um momento que você tem que ser conduzido, você lidar com essa ansiedade, com alguém falando, filhinho, calma, eu tenho planos para você, é muito difícil. É difícil lidar com alguém te conduzindo. E isso é um desafio, porque você lida com a questão, ou você está sendo ansioso ou você está sendo acomodado. Né? Até que ponto você vai... Não, vou esperar o Espírito Santo me falar o que eu tenho que fazer, mas será que eu estou acomodada? Né? A gente está acostumada a entrar no... Você tem que ser proativo, você tem que pastor, reagir. entre esses E dois aí, extremos, professor? acomodado, o ansioso, eu quero entender, não, deixa rolar, mas também tem que ter um ponto de equilíbrio, senão ninguém vai ler a Bíblia, que agora eu estou só no sentimento. Mas vamos voltar a isso, porque tem muita gente que é movido pelo sentimento, e a minha religião é a sensibilidade que eu tenho. Opa, porque tem também a Bíblia, tem a razão, tem a verdade, tem essa verdade para não viver a pós-verdade que a gente viu semana passada. Mas dá para dar já um spoilerzinho do ponto de equilíbrio disso que a Lu falou? Eu acho que essa figura do vento, ela ajuda a gente a entender bastante isso, porque, como a gente já mencionou, uma das ideias, dos conceitos centrais no vento
no ar é que ele é um princípio de vida. O vento está vivo, essa nossa respiração ela é vida. Então, conceito de vida. Agora vamos parar e pensar um pouquinho. Se eu tivesse que dar uma pergunta como professor numa sala de aula, explique para mim o que é vida. Complicou, não é? Muito. É difícil responder isso, porque a gente está pensando sobre a vida há milhares de anos. A universidade funciona para pensar a vida em diferentes dimensões. Então, dizer que eu não entendo algo não significa algo negativo. Quando nós olhamos para o Espírito, que ele é retratado como esse princípio da vida, não dá para explicar. Mas será que não dá para explicar nada? Aí vem um outro extremo, não é? As universidades, o nosso bate-papo. Nós não podemos definir completamente o que é vida, mas algum entendimento nós temos de como viver melhor, algumas coisas da vida que o pai passa para o filho. Então, nós temos algumas informações que não podem ser desprezadas. Nós não conhecemos tudo, mas nós conhecemos alguma coisa. Então, aí entra a nossa visão da Bíblia. O Espírito Santo, vamos esgotar o conhecimento? Não. Mas isso significa que não conhecemos nada? Também não. Nós temos alguns pontos de partida para nós raciocinarmos algumas coisas que a Bíblia vai dando para a gente, né? Acabou o tempo, gente. Rápido intervalo, o Lu quer falar, já voltamos no terceiro bloco com mais um bate-papo sobre essa ação de bastidor do Espírito Santo como um exemplo para mim e para a tua vida, de humildade, às vezes até de transparência, mas de confiar que Deus dirige a vida. Não sai daí que tem música boa do Vital chegando no próximo bloco. Já já a gente volta. De volta, terceiro e último bloco, passa rápido, viu, gente? É muito assunto para pouco tempo. O Código Aberto é esse momento para você curtir com a gente a Bíblia de um jeito diferente, atual, prático e relevante para você. Agora a gente vai ouvir a Bíblia de um outro jeito, porque a gente fala da Bíblia, prega da Bíblia, mas a gente também louva e canta sobre a Bíblia. Vamos cantar o quê e por quê? Vital! Vamos cantar O Teu Amor, composição do Felipe Valente. Do Felipe? Olha aí, Felipe, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Pra cada lágrima um lenço branco, pra cada homem nobre um aplauso, pra cada indigente um abrigo, pra cada deprimido um sorriso, e pra mim o teu amor, o teu abraço, teu carinho, Senhor. Desculpas, mas eu não sei nem dizer o quanto eu quero e dependo de ti. Pra cada oprimido, liberdade, pra cada presunçoso, humildade, pra cada músico um instrumento, pra cada insensível sentimento, e pra mim o teu amor, o teu abraço, teu carinho, Senhor. Desculpas, mas eu não sei nem dizer o quanto eu quero e dependo de ti.
Valeu, linda música. Letra, aqui no Código Aberto, talentos a serviço de Deus. E você, está fazendo o que pelo teu próximo? Vamos lá, terminando, gente. Palavras finais aí, 1 minutinho para cada um, mas quero fechar com o que a nossa lição coloca bem claro, que no fundo, em todos os aspectos e mais importantes, a obra do Espírito Santo é revelar, glorificar e apontar para alguém. Que alguém é esse? Esse alguém é Cristo, né? E acredito que nós temos muito a aprender com essa atitude do Espírito Santo para os nossos dias atuais também, né? Apontar para Cristo com as nossas atitudes, com a nossa vida, com a forma que nos relacionamos. Então, o Espírito Santo, ele vem apontar para Cristo e é uma inspiração para a gente também, né? Como pessoas hoje, nos nossos relacionamentos, na universidade, né? No trabalho, a gente apontar também para Cristo através da nossa atitude, da forma que nós vivemos. Sim. Se a gente parar para pensar, o Espírito Santo vive para o outro, que é Jesus. Da mesma forma, quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente tem que viver para o outro. No caso, esse outro é o nosso próximo. É a gente ter o trabalho do Espírito Santo para a pessoa que está do nosso lado, em qualquer lugar que a gente estiver, né? Eu pego, aliás, a ideia que a gente discutiu semana passada sobre o professor. O Espírito Santo, ele nos ensina sobre Jesus e ele nos atrai para esse Jesus, para que a partir daí ele possa reproduzir em nós o caráter de Cristo de tal maneira que a gente leve essa ação de amor, de apoio e também de ensino, às vezes, de conduzir as pessoas e nos habilita para ter esse sentimento assim, em função do próximo e de agir em prol de algo maior. O Espírito Santo, ele nos leva para Jesus, que na verdade é o centro de tudo, é o cerne, é o modelo que a gente tem que ter para toda e qualquer escolha, para toda e qualquer situação. Pastor, é complexamente simples e absurdamente fácil da gente entender e, ao mesmo tempo, profundamente superficial. Olha o que eu estou falando. Para a gente, talvez levaria milhares de programas para a gente entrar nesse assunto plenamente falando, mas, ao mesmo tempo, dá para resumir numa frase: o Espírito Santo apontando Jesus. Isso é tão forte, ao mesmo tempo tão complexo, mas tão fácil da gente entender e assimilar. O que tem de nuances nisso? O Espírito Santo glorifica, aponta, ensina, reflete, direciona para esse além dele, que é Jesus Cristo. Esse é um pensamento muito poderoso para a minha vida, porque quando Jesus estava para se ausentar, e a principal sessão do Espírito Santo no Novo Testamento está em João 14 a 16, nesses capítulos, eu vou apenas trazer alguns conceitos de lá, sem ler os versos específicos, mas Jesus fala assim: eu tenho muita coisa para falar para vocês agora, mas vocês ainda não podem entender. A gente não pode dar uma aula de um semestre inteiro em 50 minutos, né? Exige um processo de aprendizagem, absorção dos conceitos. E aí ele diz: eu tenho muita coisa para falar, mas vocês não podem entender ainda. Mas o Espírito Santo que vai vir, ele vos ensinará toda a verdade. Em outras palavras, o Espírito Santo está só continuando aquilo que Jesus já começou. E como é que ele vai ensinar? O texto continua: e ele vos fará lembrar de todas as coisas que eu tenho vos ensinado. Como é que o Espírito ensina? Fazendo-nos lembrar, e lembrar de Jesus, né? Que é algo muito poderoso, muito bonito na nossa vida. Essa lembrança de Jesus está na nossa mente, porque o Espírito Santo nos ensina ao nos fazer lembrar. Bacana, pastor. Então agora em 15 segundos, mas dê um tempinho, de maneira prática, o que você leva para você depois dessa discussão? Que o Espírito Santo aponta a Jesus. Então, para mim, é fazer o quê? Orar mais, ler a Bíblia, academia, correr, fazer maratona, de maneira prática, na ação de cada dia de vocês. Estudar e sentir. Né? Entender que você precisa parar, estudar, mas você precisa parar também para ouvir. Acho que a gente está correndo demais, acelerado demais. A gente precisa estudar, a gente precisa refletir, e para ter reflexão você precisa parar. Boa. Precisa parar. Né? Eu acho que a gente precisa focalizar em aprender com o Espírito Santo. A gente tem tanta coisa para fazer nesse mundo, como ela disse, acelerado. Acho que a gente precisa ter foco. A gente tem o termo reciclagem, mas acho que para o Espírito Santo seria melhor recriar. Assim como o Espírito Santo atuou na criação
do mundo e também do homem, acho que a gente precisa permitir que o Espírito Santo nos recrie. Em todos esses aspectos, do tempo, da comunhão com Deus, da leitura da Bíblia, do relacionamento com os outros, a gente precisa se permitir ser recriado nos nossos conceitos, nas nossas ideias, subjugando as nossas ideias à palavra de Deus. Pastor, de maneira prática, aos alunos de uma audiência de telespectadores que você tem, como um jovem hoje pode absorver na prática essa realidade complexa do Espírito Santo, apontando Jesus no santuário, ou na criação, na redenção, no batismo, mas a Bíblia é a revelação de Jesus Cristo através desse vento que o revela, o Espírito Santo. Eu só quero construir, então, em cima daquilo que já foi falado, né? Quando a gente para, quando a gente tem foco, a gente consegue apreciar o trabalho de alguém que está nos bastidores, não só da história desse mundo, mas na nossa vida também. E quando a gente está na correria, a gente está sem foco, está vendo outras coisas, nós não conseguimos apreciar esse produtor da nossa vida, né? Então, que a gente possa permitir, nessa calma, nessa reflexão, começar a valorizar mais o trabalho daquele que quer ser o produtor da nossa vida. Você começou com a TV, não é? Sim. Ele quer ser o produtor do nosso programa. Arícia, e daí ele falou em parar. Quem vive nas metrópoles como você vive? Temos cidades no Brasil inúmeras, com mais de 10, 15, 2, 1 milhão de habitantes. Você vive na maior de todas, São Paulo. Dá para parar nessa selva de pedras e pensar no Espírito Santo que revela a Deus? Dá para parar. Como? Dá para você colocar o seu celular no modo avião, dá para você ir para um parque, dá para você ficar no seu quarto, dá para você conversar com as pessoas. É difícil, tem muito ruído, mas dá para você ter esse foco, sim. E se não parar, não percebe. A gente começou falando sobre o vento e agora a gente pede a você, talvez, aí por debaixo de uma árvore, deitar numa relva e sentir essa brisa no rosto. Você não enxerga, mas vê o que ela causa. Querido jovem do Código Aberto, quantos dias já estou com você, entrando na sua vida para estudar a Bíblia. Eu quero dizer a você, não é por acaso que nesse trimestre, para começar o ano, nós estamos conversando sobre esse poder ao alcance do jovem. Essa experiência que você pode ter. E é muito forte pensar nesse Espírito Santo transparente, porque você usou uma expressão muito interessante, Arícia, que é o protagonismo. E eu quero encerrar trazendo você, jovem. Não tem jovem no mundo que não queira ser protagonista. Senão não seria jovem, não estava postando nas redes sociais, não estava fazendo selfie, colocando tuas fotos bonitas no Instagram, ou deixando umas postagens legais ali no Face. Não, você quer ser protagonista, eu quero ser protagonista. Ser humano quer ter identidade, significado, relevância, quer ser alguém. E aí você se depara com o Espírito Santo que trabalha nos bastidores. Isso é muito forte. Porque do protagonismo humano vem o roteirista, o produtor, o iluminador, o sonoplasta, Espírito Santo que não aparece, mas você vê o efeito. Eu queria perguntar para você se no começo desse ano parecia ser tudo tão legal e a primeira semana já trouxe para você uma sensação de transparência, invisibilidade. Sonhou em ser protagonista, puxaram teu tapete e você caiu no nada e agora você está atrás dos bastidores, atrás do pano. A atenção vai para o outro, o aplauso vai para o outro, o foco vai para o outro e você? Querido jovem, deixo com você um texto que eu sempre leio em várias temporadas com você, de um livro fantástico chamado Mensagens aos Jovens, de uma escritora evangélica chamada Ellen White, que diz: examinai bem no íntimo do vosso coração o estado das vossas afeições para com Deus. A gente gosta de ver quantos likes no Face, quantos seguidores no Twitter, o que eu tenho na minha conta, quantos estão me vendo, o que eu consegui fazer, se eu passei no vestibular, se eu consegui um emprego, eu. De repente, você tem que parar para avaliar como é que está a tua afeição para Deus. Porque o Espírito Santo era mostrar o outro, o Espírito Santo era ventar para o outro aparecer. E de repente, eu levo você a perguntar para si mesmo, como é que estão as suas afeições por Deus? Jovem, talvez Deus esteja te chamando e me chamando para sairmos do protagonismo, para descansarmos nos braços de um Deus que nos acalenta forte. Se você está se sentindo um pouco
até descartado. Lembre-se que ser descartado por homens não te torna descartável para Deus. Só que às vezes vai ter que parar, vai ter que sossegar, vai ter que, numa selva de pedras, procurar um cantinho verde para sentir a brisa do vento dizendo: isso que você não vê, é isso que eu posso fazer em você e através de você. Aí, querido jovem, você vai sentir a experiência do próprio Espírito Santo. Um roteirista do outro protagonista, um produtor do outro apresentador, um cenógrafo do outro cenário, e de repente você vai vendo como Deus constrói e lapida a tua vida. É só a segunda semana juntos, e você já entendeu porque nós estamos começando o ano falando do Espírito Santo? Porque você pode ser mais, você pode ser melhor, você pode ser para sempre, contanto que você esteja no caminho desse, cujo trabalho foi a obra do Espírito Santo e é e será apresentar Jesus Cristo na vida de cada um de nós. Aceita Jesus? A gente se encontra no próximo programa Código Aberto, estudando a Bíblia de um jeito bem diferente. E eu te espero lá, hein? Tchau, tchau.